Nessa aula, nós vamos tratar as diferentes funções de perdas que vocês podem utilizar nos seus projetos de aprendizagem de máquina e, a partir disso, vocês vão poder ter uma ideia do grau de divergência atual que existe entre a saída do modelo e a saída esperada. Então, olhando aqui para esse esquema, o que a gente tem é um conjunto de dados que é propagado. Nesse caso aqui a gente vai ter uma rede neural e a saída desse modelo aqui a gente está representando por y_pred. O que a gente quer é comparar essa saída y_pred com o rótulo que está associado ao conjunto de entrada, que aqui está representado por esse y, e para fazer isso a gente vai utilizar essa função de perda que a gente está representando aqui por j, que vai receber esses dois valores e retornar esse grau de divergência. Esse j ele pode ser definido de diferentes formas. Se a gente olhar, por exemplo, no framework do PyTorch, a gente tem toda essa lista de função de perda que vocês podem estar acessando e podem utilizar dependendo do seu problema. A primeira função de perda que a gente pode tratar e discutir aqui trata da função do erro médio absoluto, que nada mais consiste do que computar a diferença entre o valor predito e o valor esperado e depois tomar o valor absoluto dessa diferença. Olhando aqui para a equação, o que a gente tem é uma loss que recebe um x e um y, sendo x o valor predito e y o valor esperado. A gente calcula essa diferença e depois toma o valor absoluto. Com isso, a gente tem uma função de perda que é muito utilizada para problemas de regressão. Se a gente só modificar e ao invés de tomar esse valor absoluto, elevarmos essa diferença ao quadrado, a gente consegue chegar em um segundo modelo de função de perda, que também é ideal para tratar problemas de regressão, com a diferença de que aqui a gente vai estar penalizando mais as grandes divergências, já que a gente vai estar elevando essa diferença ao quadrado. Um terceiro modelo que podemos utilizar trata da função de perda de Huber, que nada mais é do que uma combinação desses dois conceitos que eu acabei de discutir, o erro médio e o erro quadrado. Essa função de Huber ela também é bastante utilizada para problemas de regressão e ela é definida da seguinte forma. Olhando aqui para a equação, o que a gente tem é uma função que é definida em duas partes. Na primeira parte, a gente vai checar se a diferença entre o valor predito e o valor esperado ela é pequena, e se for pequena, nós vamos utilizar o erro médio quadrado. E caso contrário, caso a diferença seja muito grande, a gente recorre ao erro médio absoluto, de forma que assim a gente vai ter uma função que ela é menos sensível a outliers e pode prevenir a explosão de gradientes. Falando agora de uma outra função de perda, entrando no contexto onde nós estamos tratando um problema de classificação, onde o classificador ele vai gerar uma saída probabilística entre 0 e 1, a gente pode tentar pensar em uma primeira função de perda bem simples, onde a gente vai basicamente multiplicar as probabilidades geradas pelo classificador. Considere um exemplo onde eu tenho 4 amostras que foram propagadas por uma rede artificial, gerando as seguintes probabilidades: 0.4, 0.6, 0.9 e 0.1. Os rótulos associados a essas amostras são 0, 1, 1 e 0. A partir disso, a gente pode calcular a função de perda da seguinte forma. Para as amostras cujo rótulo associado é 0, a gente vai utilizar o complemento da probabilidade. No caso aqui, 0,4 seria 0,6. E nos outros casos, onde o rótulo é 1, a gente pode utilizar diretamente a probabilidade gerada pelo classificador. E com isso a gente consegue multiplicar todas essas probabilidades e gerar uma função de perda final, que nesse caso aqui foi de 0,29. Pensando em um problema de classificação onde a gente pode ter duas classes ou até mais classes, a gente pode utilizar a função de perda chamada range ou função de perda da SVM. Essa função de perda, vocês já viram ela nas aulas de classificadores lineares, e ela basicamente soma as divergências que existem entre o valor predito, a pontuação que foi dada para uma classe incorreta, e a pontuação que foi dada para a classe correta. Olhando aqui para a equação, o que a gente tem são dois valores que vão ser subtraídos. O primeiro valor seria uma pontuação dada a uma classe incorreta, e o segundo valor seria uma pontuação dada à classe correta, a nossa classe de interesse. Se esse primeiro valor ele for muito baixo, enquanto o valor desse segundo aqui, que seria o valor dado à classe verdadeira, for muito alto, a gente vai gerar um valor negativo, e como a gente está utilizando o máximo entre 0 e um valor negativo, a gente vai ter uma perda mínima, uma perda zero, já que eu não realizei nenhum tipo de erro. Por outro lado, se a gente deu uma pontuação muito alta para uma classe incorreta, enquanto demos uma pontuação muito baixa para uma classe
correta, a gente vai gerar um excedente, uma perda, indicando que o nosso classificador ele precisa atualizar a sua hipótese de forma a tentar corrigir esses erros. Aqui a gente tem um exemplo aplicando essa função de perda do range, ou função de perda SVM, onde a gente tem 3 imagens. A primeira imagem aqui, que é a imagem do cachorro, ela deveria ser classificada como o rótulo associado deveria ser o cachorro, mas observando as pontuações, nós temos que o cachorro ele recebeu uma pontuação muito baixa, enquanto as classes gato e cavalo receberam pontuações altas. Para calcular essa perda, vamos considerar as classes incorretas, que seriam gato e cavalo, e calcular da seguinte forma. Vamos, considerando primeiro o gato, subtrair 1,49, que é a perda que é a pontuação que foi assinalada a ele, subtrair da pontuação que foi dada ao cachorro, que seria a nossa classe de interesse, somado de um valor 1, que é a nossa margem, já que a gente está tratando a SVM, a gente quer maximizar essa margem de separabilidade. Fazendo isso para outra classe incorreta, que seria do cavalo, a gente segue o mesmo procedimento, subtraindo 4,21, que foi a pontuação dada para a classe cavalo, pela a pontuação dada à classe correta, e somando com 1 a gente chega nessa perda de 8,48. A gente repete esse mesmo procedimento para o restante das imagens e tira uma média para ter uma ideia de uma perda total, e com isso a gente chega a esse valor de 4,56. Com isso, a gente consegue definir mais uma função de perda que a gente pode utilizar para tratar problemas de classificação, principalmente utilizado quando a gente está no contexto de máquinas de vetores de suporte. Uma outra função de perda que pode ser utilizada e que talvez seja uma das mais populares no contexto de problemas de classificação, trata-se da entropia cruzada. Para iniciar, vamos considerar um problema onde a gente tem somente uma classe positiva e uma classe negativa, e o nosso classificador ele vai gerar probabilidades, no caso aqui, entre 0 e 1, onde essa probabilidade ela representa a confiança que esse classificador tem de que o rótulo ele pertence à classe positiva. Para entendermos essa função de entropia cruzada, primeiro em um caso de classificação binária, basta olharmos qual é o comportamento da função logarítmica ao ser alimentado com valores que variam entre 0 e 1. Olhando aqui nesse gráfico, a gente tem no eixo de x o valor variando entre 0 e 1, que seriam as probabilidades geradas pelo meu classificador, e no eixo de y a gente teria os valores do logaritmo dessas probabilidades. O que a gente percebe aqui, valores próximos a 1, ele tem um logaritmo que tende a 0, enquanto valores bem pequenos de probabilidades, como probabilidade bem próxima de 0, a gente vai ter valores bem altos, só que aqui no caso, por serem negativos, a gente pode pensar em inverter o sinal desse logaritmo, no caso, utilizar o negativo do logaritmo para ficar mais conveniente para a gente minimizar a nossa função de perda. Dessa forma, a gente só inverteu o sinal aqui, e da mesma forma a gente pode ver que para probabilidades que se aproximam de 1, eu vou ter um logaritmo negativo bem próximo de 0, e as probabilidades baixas que se aproximam de 0 vão gerar valores altos. A partir disso, a gente consegue definir essa função de perda, que seria uma entropia cruzada binária, também chamada de log-loss, dessa forma que está especificada nessa equação, onde a gente vai estar multiplicando o target aqui, que seria y pelo log da minha predição. Para entendermos essa função, a gente pode analisar 4 cenários. Imagine que o rótulo da minha amostra seja 1 e a predição seja 0,98, ou seja, eu fiz uma predição que foi bem interessante, bem próxima do que se espera. 1 vezes o log de 0,98, como o log de 0,98, olhando para esse gráfico aqui, vai ser um valor que se aproxima bastante de 0, a gente vai ter uma perda pequena. No segundo caso, se o rótulo for 1 e a predição for 0,13, a gente cometeu um erro bastante grotesco aqui, então quando a gente multiplicar 1 vezes o log de 0,13, que vai ser um valor bem pequeno aqui, o 0,13, gerando um valor de log bem alto e, portanto, uma perda bem alta. Se a gente considerar que esse rótulo aqui fosse 0, a gente acaba anulando aqui essa multiplicação, então o que a gente faz basicamente é utilizar os complementos de probabilidades, caso a gente esteja tratando amostras cujo rótulo é 0. Dessa forma, se eu tenho um rótulo 0 e uma predição
de 0,98, ou seja, eu errei bastante, eu vou utilizar o complemento de 0 é 1, complemento de 0,98 é 0,02, e o logaritmo de um valor bem baixo, bem próximo de 0, vai gerar uma perda alta, então indicando que eu preciso atualizar a minha hipótese. Se o y for igual a 0 e a predição for também baixa, ou seja, eu fiz um bom trabalho aqui, o complemento de 0 vai ser 1, e o logaritmo de 0,87 vai dar um valor bem baixo, que vai gerar, então, um valor de perda bem pequeno. Então, aqui nessa equação, aqui embaixo, a gente consegue resumir esses dois cenários, onde a gente tem um rótulo 0 e também tem um caso para o rótulo igual a 1, e a gente consegue calcular essa função de perda. Se a gente só modificar esse cenário adicionando mais uma classe, ou n classes, a gente consegue generalizar para uma entropia cruzada, onde, nesse caso aqui, a gente tem essas três probabilidades, são três classes, 0,7, 0,2 e 0,1. Essas probabilidades são geradas normalmente por uma função chamada softmax, como vocês viram nas aulas anteriores. E aí o que a gente vai? A gente vai comparar essa distribuição de probabilidade que foi gerada com o one-hot encode, que seria o processamento onde a classe de interesse vai receber o valor 1 e o restante das classes recebe o valor 0. Dessa forma, ao realizar essa mesma multiplicação que eu fiz anteriormente, o que vai acontecer? Nos casos em que a classe não é de interesse, nos casos em que a classe for 0, a gente vai anular essa multiplicação, restando apenas o caso que eu acabei de escrever anteriormente, onde a gente vai ter o rótulo 1 multiplicado pelo log da probabilidade, que seria o log de 0,7, que daria um valor bem baixo, indicando que a gente está fazendo um bom trabalho, pelo menos nesse caso aqui. Uma outra função de perda que pode ser utilizada seria a divergência de KL, que ela é uma função que também vai comparar duas distribuições de probabilidade, porém esse método ele apresenta um pouquinho mais de custo computacional. Olhando aqui para a equação, a gente tem que a loss vai ser computada sobre x e y, onde x seria a distribuição de probabilidade do ground true e o y seria a distribuição das probabilidades das nossas predições. O cálculo vai fazer o seguinte, ele vai multiplicar o y novamente pelo log de y e depois subtrair de x. O fato é que essa computação aqui ela é mais cara do que a entropia cruzada, ao mesmo tempo em que elas equivalem no sentido de que minimizar a entropia cruzada equivale a minimizar a divergência de KL. Então, não é uma regra, mas o que acontece é que normalmente, essa opção de função de perda ela é preterida em razão da entropia cruzada, ela ser uma opção um pouco mais veloz.